Não vou atrás. Não, eu comecei a assistir, eu gostava de Supernatural porque eles venciam o malvado no final do episódio, eu falava, não, tudo bem. Era então sempre episódio que tinha o monstro da semana. monstro da semana e eles tinham que lutar. Eu gosto de seriado com monstro da semana. É um não tipo gosto. de seriado que eu gosto. Eu acho divertido. Que daí só acontece, eu não preciso assistir 50... tem essa vantagem. Eu posso gosto do assistir só desenvolvimento aquele. do seriado, assim, Inclusive, não, eu adoro Monstros da Semana. Eu gosto do outro também, mas eu gosto bastante de Monstros da Semana. Então, eu assisti Supernatural, mas não muito. Inclusive porque eu olhava algumas referências e falava, isso daqui vocês tiraram de tal lugar. Isso daqui não faz nenhum sentido. Qual que eu vi esses tempos? Hereditário, o filme. Você viu Hereditário? Pô, esse filme é bom pra caramba. Pois é, mas eu tava assistindo... Tem aquela famosa cena lá, né? Então, mas aconteceu o problema que acontece às vezes, que eu tava assistindo, aí eu falei, nem é assim, não é esse sigilo, não funciona desse jeito. Você não entra no filme? Nesse eu não entrei. Normalmente eu entro, mas nesse eu... Aí te tira da história. Deu uma quebrada, assim. Igual um tempo atrás eu tava ouvindo um podcast gringo, chamado The Black Tapes, que é de terror também. E daí eu tava ouvindo e eles estão lá e tal, e eu tava muito animada com a história, que são fitas, cassete que eles encontram e tal. Aí ele fala, não, porque fala de Lúcifer nos manuscritos do Mar Morto. Eu falei, não fala. Não fala, errou, tá errado. Eu falo, não, gente. Tava indo tão bem, né? Eu tava me divertindo tanto. Eventualmente eu consigo os caras pegam duas coisas que a galera já ouviu falar e une tanto faz, né? Já ouviu falar em manuscrito do Mar Morto, mesmo que você não saiba o que é. Já. Não acertou, não sabe. Bom, foi encontrado lá, pronto. Não, e assim, depois eu volto pro coisa, mas tem um segundo que eu ouço e falo, não, gente, eu tava tão feliz. Não tem nenhum especialista assistindo, né? É quando você entende muito de um assunto e vai assistir um filme que tem a ver com aquilo, você se decepciona. É que nem eu vi no filme pornô. Eu falo, não é assim. Pronto. Pronto. Você não esperava, né? Essa eu não esperava, hein? Vamos lá. A filme pornô não tem problema que não tem muito a ver com a realidade mesmo. Exatamente. Chegou um cara entregador de pizza, quer entrar, não sei o que. O cara esquece. Não é um cara do iFood que tá louco pra entregar 10 pizzas que você quer que você pegue o mais rápido possível. Aí vem uma mulher de hobby. Fala, minha filha, eu tenho mais 50 entrega, não enrola, pega logo. E a chave vai cair. A chave cai, assim, deixa eu ver onde está o meu cartão de crédito. Já tá pago, cara. É iFood, se liga, né? O filme pornô ia durar o quê? 1 minuto, já ia embora 3 o cara. 3 minutos já era. Não funciona. Mas enfim... a gente tava falando de Supernatural e de Goetia e dos... Paramos na Goetia. Então, e daí isso é uma coisa que é pós-Idade Média até. Então a gente veio lá da Antiguidade com essas coisas se desenvolvendo. E daí a gente tem 1.500 anos de desenvolvimento dessa parada. Pra chegar em 1600, Tudo 1700. no imaginário das pessoas, começa a entrar isso. Isso, escrita, e daí tem os desenhos, tem as representações. Em 1600, 1700 você tem esse misticismo ocidental se desenvolvendo com essas pessoas que vão começar a criar, começar a investigar esse passado e imaginar, tipo, como que Salomão dominou os demônios. E aqui eu vou colocar uma vírgula, assim, né? Assim como eu gosto de dizer que quando eu tô trabalhando com Bíblia e não quero... O meu trabalho não é afetar a fé das pessoas. Tá. Como acadêmica, como historiadora, o meu objetivo é estudar a parte de história. Mas a minha fé me diz que esse negócio sempre... Que a verdade é essa. Tá bom, então a sua fé é a sua fé. Fé não é... Fique feliz com ela, eu não tô aqui pra debater ela. A mesma coisa pra Goethe. Eu conheço, eu tenho amigos... Tem amigos que são, né? Tem até amigos que são. Eu conheço gente, tenho amigos que são... Que praticam esse tipo de coisa e tal. E daí, a fé é deles. Né? Só eu tô falando aqui historicamente como que essa parada foi surgindo. Então ela vem de uma tradição judaica, e daí o judaísmo místico de Cabala e etc. A gente tá misturando essas coisas. Tem a Cabala também, né? E daí isso não é judaísmo mainstream, assim, não é, né? A gente tá falando de uma vertente mística aqui. E daí você vai ter essas pessoas que vão lá em 1600, 1700 desenvolver magias e formas de dominar esses demônios. E daí você vai ter livros sendo escritos sobre. Daí a gente vai ter depois, mais pra frente, o livro de São Cipriano, que é famosão também. Verdade. Que tem essa ideia de que eram magias de como dominar os demônios e tal. E toda essa grande sopa de coisas chega no começo do século XX e começam com os filmes, né? Eu escrevi um artigo um tempo atrás. Os filmes consolidam muito, então? Muito. O imaginário da imagem do demônio, Verdade. do que ele é. Você tem uma pesquisa quando começa isso? Então, primeiro filme com demônio é de 1896, se eu não me engano. Mas o que era? Chama A Casa do Diabo, tá em francês, é dos irmãos Lumière, se eu não me engano.
É um muito curtinho, porque a gente tá falando de 1890 e tantos. É engraçado hoje em dia, assim, mas eu imagino que foi muito impressionante quando o pessoal viu pela primeira vez. Um cara fantasiado de demônio, andando de um lado e tal. Acho que é A Mansão do Diabo o nome do filme. Como que era o diabo? Ele já tem chifrinhos, Já? tem capa, já tá bem consolidada essa imagem dele. E daí, você tem... Então, eu fiz um artigo há um tempo atrás que eu tava tentando entender justamente se tinha um momento que tinha mais filme de diabo. Eu procurei só nos filmes em inglês, porque era, né, eu tinha mais fácil de traçar, e mapeei. Fiz um gráfico, literalmente. E daí, nesse gráfico, é bem interessante, que você tem pouco, sempre tem alguma coisa. E daí, nos anos 80... Aí, ó. Nossa. É que a imagem tá ruim, não deve achar... Foi com a melhor qualidade que eu então achei. deve ser difícil É de achar. 86. São chifres em cima ou cabelo? São chifres. E capinha. É. Eu acho muito legal. A imagem é bem ruim mesmo, mas é isso, assim. É nos anos 80 que vai consolidar muito, porque, assim, pra quem nasceu nos anos 80, nos anos 70, e mesmo pra quem é de agora, a gente vive esse momento que teve muito filme de diabo. E por que tem muito filme de diabo nos anos 80? É o pânico satânico. 80 é o pânico satânico, né? Os jogos que levam as crianças pro mal... Tudo, né? Tem estudos que mostram que o pânico satânico está relacionado à invenção do videocassete e da TV a cabo. Por que será? Porque até a invenção do videocassete e da TV a cabo, você só via filme no cinema. Certo. Não tinha como você rever o filme quantas vezes você quisesse. De idade. Isso. E daí, de repente, lança o videocassete e lança O Exorcista em fita cassete. Então, muita gente está assistindo e reassistindo esse filme, O Exorcista, no final dos anos 70. E daí você tem esse filme, o Exorcista passando, e a gente consegue traçar o pânico satânico vindo daí. Daí essa ideia de que não, que existe uma grande rede de satanistas embaixo do mundo que fazem sacrifícios de crianças. Isso tem até hoje, tem teoria da conspiração com essas coisas até hoje, mas isso foi muito investigado já e, tipo, não tem. Tem satanistas, eles não fazem sacrifício de criança, né? Mas você fala do pânico dos anos 80 até hoje, né? Você vê o caso Evandro, vários casos. A explicação mais absurda é a que mais aceito sempre, assim. É um ritual satânico. Mas, e daí tem uma diferença interessante, que no Brasil, a gente nunca parou pra trabalhar oficialmente isso. Tipo, olha, gente, isso é pânico satânico. Quando vier isso, não vai... Não existe, não aconteceu isso. Programa da tarde, aqueles policiais falando que era jogos, né? Já falaram do... RPG. Não, qual que era? Não era Naruto? Eles jogaram a culpa de cada hora, era desenho, às vezes era... Teve uma época que a culpa era do... Aquele joguinho de carta. Não, depois do Pokémon. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Foi E já teve do Vampire também, do jogo, de tabuleiro. Do Pokémon também, de caçar na rua, assim, também? Sabe? Também. Falaram também? Sim. Olha aí. Que era um tipo de fazer ritual. as pessoas morrerem, O demônio é muito prolífico em fazer jogo. Pô, cara, ele é inteligente pra bom, caramba. né? Só Pokémon Demon Go. Demon Go. Mas assim, isso consolida na nossa cabeça essa ideia, né? Do que é o demônio, como que ele se parece, como que ele se veste. E daí você tem algumas vertentes. Você tem o vermelho, de chifre, rabo, etc, etc. Tem a versão da mulher sedutora. Umas versões aí de demônio, representação de demônio pra mostrar pra gente. Tem a mulher sedutora, né, também, que tem uma aquela ideia do íncubus, súcubus também. Essa é uma outra ideia muito doida. Não é do demônio que vem à noite... Isso é uma ideia medieval. Ah, é? É. São demônios. São. Assim, sim. Na Idade Média, eu amo os debates da Idade Média, porque as pessoas na Idade Média estão tentando entender o mundo, certo? Só que às vezes eles estão tentando entender perguntas que você jamais se fez. Por exemplo, quantas vezes você se questionou o que aconteceu com o prepúcio de Jesus? Prepúcio? De Jesus. Eu nem sei o que é prepúcio. Ah, mano. Sabe precipício? Sim. É igual. Ah, entendi. Não é, cara. Não é? Prepúcio é aquela pelinha que é cortada... Os judeus cortam quando tem um moleque. Ah, isso aqui. Um garoto. Isso aqui. Mas por quê? Não se fala nisso. Não, Ele é judeu, passou por isso. Teve a circuncisão. E aí? E daí, na Idade Média, as pessoas começaram a ficar muito boladas. E aí? O que aconteceu com essa pele? Porque é sagrado, santo? Isso. Daí subiu com ele? Exato. Não subiu?
tá aqui em algum lugar? Nunca é. imaginei que ia fazer essa Tá discussão. vendo? Por isso que eu amo... E onde chegaram? Várias soluções. Por exemplo? Por exemplo, de que acendeu quando ele foi aos céus. Quando ele acendeu aos céus, de onde estivesse, subiu junto, assim, lá pra cima. Se reuniu... Mas aí tem umas freiras que sonhavam com o prepúcio de Jesus, e daí tem desenho delas com ele como uma aliança. Nossa, A Idade Média tem uma... A Idade Média é um lugar muito doido. A gente tem uma ideia de Idade Média e tinham debates muito interessantes. Eu acho interessante, né? Sim, acho totalmente sobre bizarro, isso, mas... sobre o que mais? Sobre a gente tá falando de súcubus e... A gente tá falando de íncubos. súcubus. Então, aí tinha uma ideia de... como que nasce demônio? Nascer. Como que cria um demônio novo? Porque lembra da explicação de Jubileus lá e tal, as 10%, pans. Mas e se eu quisesse demônio novo? De onde que eu faço um demônio? Como que eu faço? Eu atraio no anjos caso, novos pra cair? Pra quem não tá lembrando, eram os espíritos de 10% dos anjos caídos, assim, né? Dos filhos dos anjos filhos caídos. dos Néfilins. Exato. E como que se faria... eles começam a se perguntar se tem demônios novos e como eles seriam feitos, né? E daí a explicação é a seguinte. Um homem tá lá, dormindo, e daí ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho, assim, mais Aquele quente... sonho, aquele sonho quente. Isso seria um ataque de súcubus. As súcubus seriam, então... Depois pega súcubus, íncubus, deve ter imagem também, né? Tem muito desenho. Então, mas isso, quando você tem um sonho desses, teoricamente teria sido um ataque de súcubus. Seria uma transa no mundo espiritual? Isso. E daí ela rouba a semente. Entendi. E daí ela Sêmen. Isso. E daí ela se transforma em íncubus. É o mesmo ser, porque ele não tem exatamente um gênero próprio. E daí ele se transforma em íncubus, e daí engravida uma mulher. Entendi. E daí, como passou por dentro do demônio... Teve um... Aí é um neném demônio. É um neném... Seria assim. Seria e as assim. pessoas morriam de medo de ter esses bebês demônio. Eu acho que rolava uma certa de tipo, não, tô grávida, não. Foi Era o Boto, a história do Boto, mesma coisa. Eu acho que devia rolar assim umas... Você me traiu? Não, foi o Boto. Não, foi o Incubus. Aí é uma versão muito... Mas eu acho interessante que era, tipo... Gênero fluido, né? Não tinha se transformava de um pro outro, assim. Mas tinha... Mas foi pra responder essa pergunta, então, que eles criaram essa ideia da... Íncubos e súcubos seriam demônios relacionados à sexualidade, mais especificamente, assim. E eu acho muito genial no sentido de... Cara, é muito divertido. Criatividade, né? Criatividade total, né? Ficar total. imaginando, assim, como que vai rolar e como que funciona esse processo. É interessante também que uma coisa que... Puxando para a Idade Média de novo, que a gente não sabe, quer dizer, a gente não imagina aqui, é que as mulheres na Idade Média que eram vistas como seres sexuais, não os homens. É mesmo? A ideia de que são os homens que têm mais um ímpeto sexual é uma ideia recente. 200 anos, talvez, assim. Por uma grande parte da nossa história eram as mulheres que eram vistas. Tem uma figurinha medieval do homem tentando fugir da cama e a mulher agarrando ele. Eu acho maravilhoso, assim. E de onde vinha essa ideia? Porque tinha a ideia dos humores. As mulheres seriam naturalmente frias e úmidas. Os homens seriam naturalmente quentes e secos. Então as mulheres estariam procurando calor. E daí, por isso, elas seriam naturalmente mais atraídas para o intercurso carnal. E seriam mais... Porque elas precisariam. E é muito doido, porque na nossa cabeça de hoje, a gente enxerga de outra forma o mundo, né? E a gente acha que sempre foi assim. E não sempre foi assim. Então, as súcubus também ter essa coisa, esse ataque de um demônio feminino, mais sexualizado, tem muito a ver com essa visão também, que era bem medieval, de que a mulher é que é a tentadora, a mulher é que é... E daí, por isso, nisso eu acho que a Idade Média, a lógica era um pouquinho melhor do que a nossa. Porque eles acreditavam, então, que as mulheres... Por isso elas eram... porque elas tinham um ímpeto que não era muito controlável, elas não seriam tão boas para... Porque elas eram mais emocionais, então elas não poderiam participar tanto de política, etc, etc. Que isso, pra mim, é uma das questões que sempre me incomoda, assim, quando eu falo, peraí, mas os caras não conseguem se segurar, mas eles são lógicos? Não é que eles não eram... Se eles são lógicos, como assim, gente? Como que a gente funciona essa regra aqui? E na Idade Média era, não... Homens são pouco, eles não têm esses impulsos. Isso é coisa de mulher que fica corrompendo os pobres. Entendi. Eles estão lá bonzinhos e a gente que corrompe. Entendi. Deixa eu ver se o pessoal tem perguntas até agora sobre o que a gente já falou. Nossa, que a gente falou horrores, né? Essa imagem de súcubus e íncubus, ó. Essa tá legal.
Tá bonita essa. Manda aí enquanto eu vou pegar um suquinho lá. Show. A gente tem uma pergunta aqui da Patrícia Lima. Ela perguntou o seguinte: quais são os equívocos mais comuns que as pessoas têm quando se fala do diabo, né? Do demônio? Mais comum. Olha, eu falando de boca cheia, que absurdo. Imagina, fica à vontade. Esse é um equívoco comum de podcast, não de diabo, né? Então, eu acho que um dos equívocos mais comuns, e eu veria esse como um dos principais problemas, é a gente achar que sempre foi assim. Que o que a gente ouve hoje na igreja, ou na mídia, ou no filme, é a verdade que sempre foi assim. Porque em história, a gente... E daí eu não tô aqui dizendo, não tem verdade. Não, tem verdade. Tem pesquisa. Tudo que eu falei até agora são coisas muito bem embasadas, cheias de fonte, que eu não vou ficar entediando todo mundo com isso. Sim. Mas é muito importante saber que em cada período as coisas são diferentes. Então não tem como dizer, como que é o demônio real? Real hoje, mas há 200 anos atrás era de outro jeito. Há 1000 anos atrás era de outro jeito. Mas e o texto real? A gente tem cópias. Na antiguidade você tem mais de uma cópia do mesmo texto. Então você tem uma variação aí. Então eu diria que a coisa mais estranha que as pessoas entendem sobre o demônio é assumir que os demônios sempre existiram do jeito que a gente pensa hoje em dia e que eles estão descritos na Bíblia do jeito que a gente entende. Tupá, mas tem... se eu pegar a minha Bíblia agora, né, fazer um desafio para as pessoas, pega a sua Bíblia agora e abre, e vai ter uma referência a demônio? Vai ter uma referência a demônio. Mas a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma tradução. Eu preciso saber, se a gente voltar no texto original, vai estar escrito demônio ou essa tradução que traduziu para demônio? Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, o que a gente chama de Novo Testamento é onde você tem muito mais descrição de demônio, mas não tem uma descrição física. Mamon, Belial, tal, não estão lá. Isso é interpretação posterior. Show, a gente tem mais uma aqui do Diego. Ele falou o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre a Chave Menor de Salomão. É mesmo uma obra de ficção ou não? O autor realmente é desconhecido? Então, a Chave Menor de Salomão é a Clavícula de Salomão, que a gente está falando, que é um texto posterior. É uma obra de ficção ou não? Aí a gente entra num campo de fé, né? Então, assim, é uma obra que provavelmente foi escrita por um ser humano. Se esse ser humano, se essa pessoa que escreveu a Clavícula de Salomão estava inspirada, aí você vai precisar acreditar na coisa. Isso não tem como... É impossível de saber, né? A gente não sabe quem escreveu e a gente não consegue saber com certeza. Eu diria que não é nem o que eu mexo, né? Porque como é impossível de saber, eu não me importo muito, assim. O que eu me importo e o que mais me interessa é saber como que isso influenciou a existência da gente como humano. É aí que eu tô mais interessada. Show. A gente tem mais uma aqui do Rodrigo. Ele falou assim: não. Os exorcismos católicos e as sessões espíritas lidam com a mesma ideia de possessão demoníaca ou são coisas totalmente diferentes? Nenhum nem outro. nem a mesma coisa, nem é totalmente diferente. A gente tem, quando a gente fala dos exorcismos católicos, e aqui a gente tem um caminho muito longo que a Igreja Católica fez na sua questão de exorcismos. Em geral, a Igreja Católica, hoje em dia, leva muito a sério o que eles vão considerar um exorcismo, né? O espiritismo, ele tem bases cristãs, então ele vai estar procurando coisas similares à Igreja Católica, mas são coisas diferentes. Então, como a base é a mesma, né, cristianismo, então os dois vão ter coisas similares, mas cada um foi para um caminho. Uma coisa que a gente esquece sobre o espiritismo é que o espiritismo ele foi pensado muito como uma visão cientificista, né, uma visão científica de tentar entender o mundo. Isso é uma visão científica do século XIX, que vai se desenvolver de outras formas. Olha, eu ofendendo todo mundo. Olha aí. Mas não, a ideia, gente, de novo, né? Quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer, então você tá dizendo que é mentira. Não tô dizendo nada disso. O que eu tô dizendo é, historicamente, o espiritismo surge no século XIX, dessa forma, por isso que ele é baseado em ciência no século XIX. Existe demônio ou não? Tá fora da minha alçada de saber. Eu tenho zero habilidades de saber isso. Não é você que vai dizer com certeza. Eu não, tenho certeza de nada. Ó, a Lia falou assim: no purgatório existem demônios? Então, daí a gente tem que pensar o purgatório como uma visão católica, né? De novo, eu tô trabalhando aqui com a parte de história e com o que eu sei. No purgatório existem demônios? Até onde eu me lembro, não.
Até onde eu me lembro, o purgatório, ele é... Inclusive, o purgatório não existe mais, né? Não. Eu acho muito bom. O Papa acabou com o purgatório. O outro Papa, o Ratzinger, o Bento. O Bento acabou com o purgatório. Ou foi... Não foi com o purgatório que ele acabou. Ai, gente, eu confundo qual dos planos ele acabou. Eu acho que o purgatório não. Acho que ainda é uma ideia existe ainda, né? Tá, o purgatório existe, não existe mais o limbo. É isso, ele acabou com o limbo. Ah, tinha o purgatório e o limbo. É. Eram duas coisas diferentes. O purgatório é o lugar onde as pessoas vão pra expiar seus pecados pra poder depois ir pro céu, né? Mas aí a gente já tá falando de catolicismo e eu não sou muito versada em catolicismo pra falar sobre isso. Tá. Vou falar besteira se eu ficar falando. Ó, beleza. O Assim. André... Desculpa. O André falou assim... Por que você acha que o ser humano tem tanta necessidade de criar a figura do mal? Eu Pois acho, né? Porque eu acho que a gente... É muito difícil viver com a aleatoriedade da vida. Eu acho que é muito difícil aceitar que coisas horríveis acontecem com pessoas incríveis, porque sim. Porque é aleatório, É assim. porque não tem explicação. Eu acho que isso é muito dolorido de pensar. Então, eu imagino que é por isso. Mas, de novo, se eu tivesse essa resposta, gente, eu estaria muito mais rica se eu tivesse esse tipo de resposta pronta, assim. Ó, o Carlos falou o seguinte... A bruxaria tem alguma relação com o diabo ou isso foi uma construção social? Construção social. Claro que existe, por exemplo, a bruxaria herética, que é um campo da bruxaria que existe hoje em dia, no qual elas vão se apropriar de coisas cristãs e tal, e trabalhar com isso dentro do pensamento delas. Mas a bruxaria, em geral... É interessante também a gente lembrar que a bruxaria que existe hoje, como uma coisa mais organizada, ela surgiu... Ela é uma invenção dos anos 60, 1960. Ah, mas é baseado em coisas antigas. Sim, é baseado em coisas antigas, não deixa de ser contemporânea, né? Então, ela é uma prática contemporânea, uma religião contemporânea. Já a bruxaria que as pessoas eram acusadas na Inquisição, outra história completamente diferente, e daí tem muito mais a ver com uma sociedade misógina que perseguia as mulheres. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.